Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Rede do Campo On, o podcast da Rede do Campo. Eu sou a Laura, integrante da nossa comissão de marketing, e já vou aproveitar para pedir para vocês seguirem o nosso canal, ativarem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Hoje a gente está aqui dividindo a mesa com 3 pessoas que estão envolvidas no agronegócio. Trouxemos um produtor para falar a dinâmica da agricultura familiar. Eu vou começar pedindo para o Éder se apresentar para a gente. Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, né? Meu nome é Éder, eu sou da Rede do Campo Mercado Rural de Poços de Caldas, sou diretor da Comissão Agrícola. E como a Laura disse, hoje é um dia diferente para a gente aqui no nosso podcast, porque nós estamos recebendo um produtor cliente, né? Então vamos falar de agricultura familiar, vai ser muito bom. Estamos aqui com o Sr. João Eultz e com o Hamilton. Pode se apresentar, Sr. João. Olá, gente. Muito prazer. Primeiro peço desculpa, né? Porque não é da gente, assim, participar dessas coisas. A gente está sempre mais lá para a roça, na lida, né? Mas meu nome é João Eultz de Paula, sou produtor rural, moro em São Tiago, perto de São João del Rei. E trabalho lá com a família, com os filhos, a esposa. Que bom. Hamilton. Bom dia, pessoal. Eu sou o Hamilton, lá da Agropecuária Sonho Verde, Carmópolis de Minas. Sou diretor de marketing aqui da Rede do Campo. Né? E hoje nós estamos aqui para trazer o Sr. João, para ele contar a história dele, que é uma história muito bonita de vida. E recentemente a gente fez um dia de campo com ele lá na fazenda dele, né? Então a gente ficou muito empolgado com a receptividade dele, né? Com a história da família dele. Que bom. Sr. João, vamos começar, porque acho que já todo mundo aqui já está acostumado a escutar eu, a Milton e a Laura, acho que já estão até cansados no podcast. É muito interessante. Conta um pouquinho a história de vida do senhor. Isso é sucessão, veio de pai para filho? Como que foi a história do senhor estar na agricultura familiar? Meu avô era comerciante na cidade de São Tiago, Zé Campos, sabe? E ele tinha fazenda, terreno que era do pai dele, do meu bisavô. E quando foi em 1942, o cunhado dele foi para a guerra, o monsenhor, que era um capelão militar, foi para a guerra, e ele ficou com medo da cidade ali, né, do movimento de guerra, e construiu a fazenda, em 1942. E lá ele levou o estoque do comércio. E lá ele fez uma fazenda modelo, sabe? Lá vinha muita gente fazer compra das cidades vizinhas. Ele ia no Rio de Janeiro, naquela época, comprar mercadoria para vender, e vendia de tudo. Desde enxoval para casamento, como mercadoria, sabe? Só que ele, em 1942, 1947, ele morreu, sabe? Aí ficou minha avó, que era uma mulher de muita fibra. Minha mãe tinha 7 anos, outro irmão dela com 9, que era o mais velho, eram 4 irmãos. E aí meu tio, quando fez os 13 anos, com a minha avó e um irmão dela, que era cunhado do meu avô, assumiu a fazenda. E ali continuou, dando continuidade à fazenda, a fazenda produzindo bastante. Era uma fazenda assim longe, 18 quilômetros de São Tiago hoje, mas antes dava muita volta, a estrada muito ruim, época de chuva era difícil levar leite. E meu tio foi também um pioneiro, mexer com leite na região lá, sabe? Produzia muito leite. E como ele tinha essa dificuldade na época das águas, ele comprou uma fazenda em menos de 2 quilômetros de São Tiago. E minha mãe casou, isso já há mais tempo, né? Ela casou, mas meu pai não tinha vocação para fazenda, não. Meu pai era gostar de motorista, dirigir carro, ônibus, essas coisas, essas empresas, sabe? E aí meu tio muda para São Tiago e minha avó vai. Ele era solteiro, cuidava da mãe, né? E meu pai vai para uma cidade, vai para outra, sabe? E nós somos 6 irmãos, cada um nasceu na cidade. Tanto que ele chama ele de cigano velho, ele não parava, sabe? E aí minha avó parte a fazenda, entrega as partes dela e do meu avô, que já tinha falecido, e a fazenda fica para minha mãe e meu pai. Só que meu pai, como não tinha vocação de fazenda, alugava a fazenda para um, alugava para outro, arrumava uns meieiros, e a fazenda foi acabando, sabe? Uma fazenda que você não tá ali, que você não... coisa. E eu sempre ouvindo a história da fazenda do meu avô. É uma fazenda que teve luz própria, que tinha CEMIG, não tinha CEMIG, mas tinha a usina, sabe? Sim. Aí a gente vendo aquilo caindo, aquilo dá tristeza. Minha mãe que é a paixão com a fazenda. E quantos anos o senhor já tinha nessa época? Eu com 15 anos tirei a 8ª série e fui para lá. Com 15 tá. anos, sabe? Aí no começo que eu fui, minha mãe, mas você é muito novo, meu filho. Não, mãe, mas eu gosto de fazer. E eu já gostava. Só que eu fui estudar com 7 anos com esse meu tio Gessé, em São Tiago, sabe? Ficava mais com a minha avó e com ele. E ele assim, me ensinou muito de roça, né?
que era um homem assim, ele era à frente do seu tempo, a gente fala, e um homem muito bom, sabe? A cidade inteira, hoje ele está com 86 anos, sabe? Hoje até, agora ele largou a fazenda e foi para a cidade, né? Mas aprendi muito com ele. Aí eu falei, não, vou para lá. Aí cheguei lá no início, a mãe dando em cima, aí teve o prefeito em São Tiago, era vizinho nosso, falou, não, você tem que estudar mais. Fui lá na roça, me buscou, com 2 meses que estava na roça. Você vai trabalhar, abriu o primeiro escritório do IMA em São Tiago. Tirar nota fiscal de venda de gado, essas coisas. Eu fui para Bom Sucesso. Naquela época já falava guia de gado, isso? Guia, essas coisas. Aí trabalhei lá 3 meses. E na época tinha aquela política. Uma família... Hoje você vota em quem você quer, mas naquela época tinha assim, era Arena e MDB. A família da minha mãe era Arena, o prefeito que ganhou a eleição era MDB. E ele pegou e me mandou embora. Tá? Com 3 meses. Aí voltei para a roça. Cheguei lá com pouco tempo, tem essa rede Cicobi, João Pinto abre em São Tiago Crédito Vertente, que era um banco. Né? Aí fui lá me chamar para trabalhar no banco. Aí nessas alturas eu já tinha pegado dinheiro emprestado, comprado umas vaquinhas, que meu pai tinha lá umas vacas muito ruins, era para criar bezerro, sabe? Sim. Comprei 2 novilhas paridas com 2 bezerras fêmeas, 3/4, sabe? Fiz uma rocinha de silo para elas, fiz uma capineira. Aí ele me chamou, falei, não, agora não sai daqui mais não. Eu tentei uma vez, deu certo e fiquei, sabe? Com muita dificuldade, porque na época assim, eu tirava o leite e trabalhava para os vizinhos, roçando pasto, né? Capinando roça, que tudo naquela época era tudo manual, né? Hoje que é tudo mecanizado. E naquela época passava leiteiro colhendo leite ou o senhor tinha que levar na cidade? Passava o caminhão, passava o caminhão de leite, a gente entregava nas latas, né? Isso, eu lembro disso. Né? E aí eu fui devagarzinho. Aí eu tenho uns primos que em Lagoa Dourada, que é a minha mãe e a irmã da mãe deles. Na época eu já mexia com inseminação artificial. E aí me emprestou um boi, que a mãe desse boi foi campeã leiteira 2 vezes. Olha. E de lá pra cá comecei a pôr nesse gado ruim do meu pai, foi melhorando o gado, sabe? E meu pai ficava lá comigo, mas não aceitava aquela ideia de tratar bem uma vaca. Vamos supor, na época lá a gente tinha 10 vacas, ele pegava, dava lá 10 quilos para as 10 vacas de ração. Eu chegava, não, pai, tem que ser menos 2 quilos para cada vaca. Aquilo ele achava um absurdo. Né? Então foi uma época assim difícil. Mas como ele não tinha aquela vocação, entendi, e os vizinhos ali me apoiando muito, a gente trabalhando com isso, trocando dia de serviço, e foi falando que meu pai falou, não, João, tá certo, vaca para produzir leite tem, né? Tem que comer mais, né? Tem que comer mais. E isso eu fui para lá em 1982. 1986, eu vou passear em São João, na casa de um cunhado da minha irmã lá. Ele era major do Exército. E eu fiquei admirando, vendo aquelas fotos dele, aqueles rapel, coisa. Ele falou assim, tem vontade de servir o Exército? Eu falei, vontade eu tinha, mas eu estou com 19 anos, sou o filho mais velho, já listei em São Tiago que como produtor rural não serve Exército. Ele, não, estou te perguntando se você quer. Eu falei, por quê? Não, se você quiser, eu te ponho você lá dentro. Eu falei, era meu sonho. Ele falou, vai lá e troca uma ideia com seu pai. Isso era dia 1º de agosto. Ele falou, você tem até dia 21 de agosto para me dar resposta. Aí cheguei lá, perguntei pro meu pai, falou, pai, o que o senhor acha, pai, de eu ir pro Exército? Ele falou, João, se você tem um sonho, se você for arrepender, é 1 ano só. Se você não for, você vai passar a vida arrependido. Vai, é 1 ano, 1 ano passa rápido. E eu fui. E lá eu fui destaque, sabe? Destaque em tiro, escalar montanha, porque o Exército São João é montanha, sabe? Tanto que... Aí ficou meu irmão mais novo, que também não gosta, tanto ele já vendeu o terreno dele, a parte dele pra gente, e meu pai. Nesse 1 ano, o que eu construí, eu vi que foi tudo regredindo, sabe? Falei, eu tenho que largar o Exército e ir embora. E nisso eu começo a namorar com a patroa também, sabe? E ela morava lá perto, eu falei, não, vou voltar pra fazenda. Aí eu fui pedir abaixo, o capitão não queria me dar abaixo. Ele falou, não, o Exército precisa de homens como você. Eu fui destaque em muita coisa lá, sabe? Que bom. Tem minha... eles deu um boletim, um diploma, né, pra gente, uma carta de apresentação. Mas voltei pra fazenda. Voltei e a mulher também foi uma parceirona, né? Aí casei novo, com 20 anos casei. 19, com 20 anos estava casado. Com 23 já teve o primeiro filho. Aí foi um atrás do outro, a gente tem 3 filhos. Sabe? Aí a menina, que é do meio, foi estudar, fez engenharia de alimentos, 7 Lagoas. O mais novo foi para São João del Rei, trabalhou lá no parte de apreensão de veículos, ficou lá 8 anos. Aí lá ele gosta muito de parte elétrica, essas coisas, ele fez um curso técnico. Depois ele falou, meu filho, você já está aí, você aproveita. Aí ele fez administração. E o mais velho não quis sair. Pelejei para ele. Falei, filho, não estou te tocando não, mas vai para a vida, vai ganhar experiência de vida. Ele, não, pai, meu lugar é aqui, vou ficar quieto aqui.
Aí o filho mais novo volta para São Tiago fazer estágio no Laticínios lá, ficou 3 anos lá, e a gente já, graças a Deus, a gente passou muita dificuldade no começo, que não é fácil, né? E já tinha crescido bastante, já estava ali com uns 600 litros de leite, precisava de mais alguém para ajudar. Eu peguei e propus para o filho mais novo. Eu falei, Rodolfo, vamos voltar para a roça, vamos trabalhar com a gente lá? Aí perguntei ele quanto que ele recebia, e falou, seu salário nem é tanto, e você não tem como crescer no Laticínios. Olha seu irmão já comprou um pedaço de terra, ele já tem um trator, se for olhar, ele está melhor aqui na roça do que eu sei aí na cidade. Aí fiz uma proposta para ele, falou, ó, eu te pago vamos supor, ele recebia 1.500 na época, eu falei, te pago 2.000, ou você vem ser sócio da gente. A gente vai ser uma empresa, a gente vai crescer junto. Graças a Deus que ele topou. Que bom. Tá lá com a gente, muito inteligente, sabe? Ele assim, na parte de mecânica, ele fica vendo os mecânicos mexendo no trator. Hoje a gente já tem 2 tratores, a gente faz o trabalho da gente, tudo familiar. Hoje a gente está com a média de 1.200 litros de leite, fizemos um freestyle, as vacas presas, sabe? Aí a gente mesmo que faz o silo, planta, faz tudo, só familiar. A esposa trabalhou na escola há 21 anos, hoje está lá com a gente também. Que bom, né? hein? O filho mais velho, o Luiz Gustavo, ele casou agora em janeiro. Aí a gente teve conversando com o motorista que trouxe a gente. Ela morava é de São Tiago, mas morava em Belo Horizonte, sabe? Professora lá. E propôs a vir embora para a fazenda. Eu até fiquei assim, um pouco preocupado, porque é uma pessoa acostumada, né, na capital, vir para a fazenda. Aí ele fez uma casa até muito boa para morar. Eu falei, vocês têm que pensar bem, porque vai gastar um investimento desse para não morar. Mas graças a Deus ela está com muito bom jeito. Já está indo lá ajudar a gente também, bom, já faz limpeza do freestyle, já gosta de dar um leite no bezerro. E a ideia não é parar por aí não, sabe? O senhor falou do Luiz Gustavo, falou do Rodolfo, né? Tem que falar Tem que da falar filha, da Daiane. senão a Daiane vai ficar com ciúme. Também está no leite. Olha. Aí hoje ela trabalha na Cooperbon, que é a cooperativa de bom sucesso, só que em São Tiago, tem o Laticínios, lá em São Tiago, aí ela trabalha na produção lá em São Tiago, tá? Olha como é legal ver, né? Todo mundo acabou encaminhando para aquilo que o senhor que lá atrás tinha começado e hoje está todo mundo junto nesse ramo, né? Todo mundo junto ali na fazenda. E o maior desafio hoje em dia, não só no meio rural, mas também nas empresas, né? Nós trabalhamos, são mais de 50 lojas da Rede do Campo. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra, isso em todos os setores a nível mundial, não é a nível nacional e nem segmento, é a sucessão de famílias. Exato. Como você falou, hoje quem trata uma fazenda como empresa, esse sim vai sobreviver. Né? Esse é difícil? É, mas a probabilidade de ter mais sucesso é mais fácil, maior. Porque a sucessão hoje é um desafio nas empresas, né? O senhor está de parabéns, né? Porque não é fácil, né? Mas a gente queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente quais são os grandes desafios que o senhor enfrentou lá atrás e que o senhor enfrenta hoje como produtor rural? Então, eu falo assim, eu fui para lá sem conhecimento de terra, de lavoura, porque a gente para tirar um leite também tem que ser um agricultor, né? Você tem que saber plantar uma roça de milho. Inclusive, assim, as coisas eram até bem difíceis até uma época da gente fazer, eu vou falar uma parceria com a Emater, que foi um técnico que foi para a cidade, a fazenda da gente está no município de Ritápolis, e só que mais perto de São Tiago. Meus pais, eu estudei em São Tiago, a gente frequenta mais São Tiago. A Emater de Ritápolis. Aí foi um técnico para lá, o Carlos, sabe? Então ele incentivou a gente a fazer um Pronaf. Foi onde que eu fiquei com medo, que eu falei, dinheiro em banco? Não, João, 10 anos de prazo, 3 anos de carência, isso só pai, nem pai empresta para filho. Pode pegar assim. Aí foi onde a gente comprou o primeiro trator. Né? E aí, precisava de comprar implementos para o trator. Na época eu lembro, eu tinha 8.000, o trator custava 28. E eu com aquele medo, não, aí peguei o dinheiro, peguei para comprar ele. Quando chegou lá o trator, eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer com o trator? Assim, uma carreta, assim, um arado, sem implemento. Aí eu voltei no banco, fazer um empréstimo, aí já era investimento, já não era o Pronaf mais, como é que fala? É tipo assim, um financiamento. É um financiamento que você pega e ele volta, dentro de um ano você paga o juro e o capital ele te retorna. Aí, para isso, é para lavoura, né? O técnico vai lá para me perguntar, eu precisei de 10.000 para comprar uma carreta, um arado. Ele falou, quantos hectares de terra que você plantou? Quanto de milho, quanto de adubo? Eu falei, não sei. Eu não sabia o que era um hectare, que tamanho que era um hectare, quanto de milho.
Eu falei, não, mas você pegou o empréstimo, tem que fazer um laudo aqui pro banco. Aí ele é que me ensinou, falou, então me mostra a área lá. A gente olhou, calculou, falou, 4 hectares. Então naquela época era 20 quilos de milho, hoje é 60 mil sementes por hectare, né? Aí foi onde que eu comecei a aprender. E aí ele fazia análise de solo, aí ele passou a orientar bastante a gente, né? Aí veio a amizade com o Paulo, que é da Sonho Verde. Aí que acrescentou muito. Porque eu brinco com o Paulo, falou, Paulo, você que é o pai da criança, do freestyle, sabe? O Paulo, ele, assim, a gente começou a comprar o milho, semente, adubo com ele, e ele olhava o gado, aí assim, o gado nosso já tinha melhorado muito da época que a gente começou. Um gado já leiteiro, um gado já mais puxado pro holandês, no 3/4, sabe? Já nessas alturas a gente já tinha, através da Emater, participado como tem o balde cheio hoje, tinha o Minas Leite. O Minas Leite ensinava muita gente a fazer piquete irrigado, cerca elétrica, sabe? Ali já produzi mais. Mas como as nossas vacas já eram as vacas já mais puxadas para o holandês, o Paulo falou, João, suas vacas é presa, suas vacas gastam muita energia andando. E eu ainda fiquei meio desconfiado, apesar de muita amizade, muita confiança com ele. Eu falei assim, ele vende milho, quer que eu planto mais milho para mim, né? Mas aí passou mais um tempo, e tem um amigo, Fabiano, ele é um veterinário, e ele era do balde cheio, dava consultoria lá pro balde cheio e tudo. E ele foi passear lá em casa, aí chegou lá, viu minhas vacas, falou assim, você tem que fechar suas vacas. E ele tem a fazenda dele, até faz um doce, sabe? Na fazenda e tudo. Falei, e as vacas dele é em piquete. Ele falou, mas você tem o piquete, você é do balde cheio, tá me falando para fechar as vacas? Não, suas vacas vai produzir bem mais. Piquete é para vaca aí de 15 litros, você tem vaca aí de 30, 35, né? Eu falei, gente, então o Paulo tá errado não, hein? Então vamos fazer esse freestyle, né? Aí foi onde a gente fez e realmente as vacas a gente já anotava através da matéria ali do Minas Leite, a gente anotava, pesava de 30 dias, então eu tinha a leitura do ano anterior do leite das vacas e fui comparar, me falaram, suas vacas vão aumentar até 9 litros. Eu falei, duvido, isso aí uns 2, 3 já tá bom, né? E fora assim a saúde delas, porque a vaca no freestyle não dá carrapato, e era um desafio da gente, é o carrapato, né? Aí, e realmente, muitas 7, 9, 8 litros aumentou, hoje a gente está satisfeito disso. E o desafio da gente, que você me perguntou, né? Foi a pergunta, eu fui espichando. Não, muito, mas é assim mesmo. Eu sou assim, pode puxar minha língua não, porque eu falo demais, sabe? O programa é seu. Né? Aí, assim, o desafio por exemplo, mas é tempo, né? Você olhar hoje, você planta uma roça, você não sabe se vai chover, plantar na hora. Porque hoje a gente quer plantar bem cedo. A gente fala que o produtor, né? Estamos falando aqui desde o início, o senhor que trouxe a palavra empresa, né? Tratar a fazenda, a propriedade como empresa. E a gente fala que, né, o produtor é uma empresa de céu aberto, né? Então depende muito do tempo, né? Do clima, né? A maior preocupação é essa. Porque hoje está muito fácil, hoje a loja dá o agrônomo, a gente fala de graça até, né? Porque vão lá, ajuda a gente, orienta. E o que a gente pede é isso, porque que nem o Paulo, por exemplo, teve o evento, que o meu time comentou aí, e aí para essa parte do experimento, o Paulo falou assim, João, por exemplo, um banho que a gente joga lá para um fungo, alguma coisa, 300 ml por hectare. Na parte do evento lá, ele já mandou jogar 900. O adubo que eu jogo, vamos por 5 cobertura, ele mandou jogar 8. Eu peguei bem um tempo e falei, Paulo, mas por que você está mandando jogar mais? Ele falou, João, a gente quer produzir mais, mostrar que numa área produz mais. Ele falou, mas é o que eu quero, eu não quero aumentar minha área, mas produzir mais na área que eu tenho. Esse ano eu aprendi mais essa, né? E eu falo, através disso, por mais que já tem muitos anos que a gente está lá, a gente acha que sabe, mas sempre tem coisas novas, né? Tem um material novo de milho que vem, tem uma praga nova. Então a gente tem que estar sempre ligado, né, a um agrônomo, né, um professor que eu falo, a gente chama ele de professor, né? Porque ele está sempre trazendo coisa nova, ensinando. Hoje o senhor tem, assim, o senhor falou 1.200 litros de leite dia, né? Sim. Tem outra fonte de renda? O milho que o senhor planta é só para consumo próprio? Como que é? Pois é, a gente está plantando só para silagem mesmo. Só para silagem. E dá para o consumo do senhor o ano inteiro? Dá, sim, a silagem dá com a folga. Vocês têm outra fonte de renda? Não, a gente tem os 2 tratores e a gente até trabalhou muito para fora, né? Trabalhando com trator, ensilando, fazendo o serviço dos vizinhos. Mas aí o serviço a gente foi aumentando, a gente foi diminuindo esse serviço. E outra coisa, o cliente sempre tem que ter a preferência. Às vezes a gente chegava a hora, minha roça estava na hora de ensilar e a dele também. Eu tinha que deixar a minha passar e picar a do cliente. Aí eu falei, eu estou ganhando em hora com o trator, mas estou perdendo em qualidade na minha silagem. Então a gente, hoje só do irmão.
Só umas 12 hectares que a gente faz, que é um vizinho, irmão. Aí a gente consegue pôr ele no meio ali. Mas a renda é essa. A filha do senhor, Daiane, né? Isso? Daiane. A Daiane, ela fala de vir para dentro da empresa também? Pois qual é, que é o sistema dela? mas no comecinho eu ia comentar isso e a conversa espichou e eu esqueci desse detalhe. Quando ela formou, ela falou assim, ô papai, estudar não foi o difícil, agora é o emprego, né? Depois que sai da faculdade. Aí eu falei, ó, calma minha filha, se você não conseguir alguma coisa, a gente monta uma queijaria. Que através desse Carlos lá também, ele já incentivava, já tinha me levado em algumas fazendas que tinha queijaria, até mesmo para ver os piquetes que lá tinha e queijaria. Falou, João, monta só, dá certo. Aí a ideia era pôr. Só que ela estava muito novinha. A nossa mão de obra era pouco, o movimento nosso já tinha crescido. Eu falei, a gente monta a queijaria, a gente tinha que ter mais experiência. Se ela conseguir, aí ela foi trabalhar no Laticínios, falei, já ganhou experiência, né? Ela tá indo bem lá, eles gostam muito dela, ela tá gostando do serviço, mas a gente ainda não desistiu desse sonho, não. O Rodolfo também, sabe? Ele já tem a Bruna, a companheira dele, sabe? E ela também muito empolgada em montar o laticínio. O Rodolfo já é casado também? O Rodolfo já tá pré-casado, pré-casado. já tá junto ali, já até tá falando que casa agora, no meio do ano, já marcaram o casamento também, mas já tem uns 3 anos que já moram juntos lá. Ah, que né? Bacana. Aí ela teve lá, morando na fazenda com a gente, né? E saiu uma oportunidade dela, ela é química, sabe? Trabalhar no Bom Destino, que trabalha com búfalo em Morro do Ferro, vocês devem já ter visto falar. Então ela está trabalhando lá, né? Ganhando mais experiência. Ganhando mais experiência. Aí e eles também já estão correndo atrás disso. Eu acho que essa queijaria em breve sai. Sr. João, falando da queijaria, falando de futuro, quais são as perspectivas do senhor para o futuro lá na propriedade? O senhor já falou da queijaria, né? Tem algo mais serviço futuramente? Quais são os planos do senhor? Planeja aumentar a produtividade, a produção? Sim, a minha esposa, que é uma parceirona, que eu não posso deixar de elogiar ela muito, né? Fala o nome dela. Falou o nome Beth, né? Elizabeth, a gente chama ela de Beth. Que desde o comecinho a gente começou uma vida muito simples, né? Inclusive quando meu pai passou a fazenda, lá ficou com meu irmão caçula. E a fazenda precisava de reforma, caindo. Ele até falou, João, ele tinha 12 anos, estudava. Falou assim, vamos trocar as partes. E ela me ajudou demais. Na época ela não trabalhava na escola, era tia, sabe? Então a gente fazia o serviço, eu tirava o leite, agarrava com ela no tiá também. Eu levava no ônibus, pegava um ônibus 4 km de estrada de chão, levava em São João, sabe? Sim. Tinha uma compra lá, isso ajudou demais. E ela é boa de serviço, viu? Olha. Eu tenho que ficar esperto, porque um dia lá o Paulo falou assim, sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Eu falei assim, a minha é do lado. Boa, essa é boa. Ela é uma companheirona, né? Que ótimo. Hoje, né, com o cenário, vamos falar um pouco externo, fora da porteira para fora. Como que o senhor enxerga hoje, como que o senhor, esse cenário do leite, como que o senhor está enxergando, como que o senhor está sentindo isso lá na propriedade? Com questão de preço, lá vocês entregam para laticínio? Para laticínio. É para laticínio, como que é assim? Hoje vocês têm análise, como o senhor fala de uma empresa, lógico que o senhor vai ter, mas assim, a análise do custo-benefício. O senhor falou que com a ajuda da rede do campo, né, conseguiu um aumento de produtividade, né? Então quer dizer, na mesma área produzir mais. E isso, custo-benefício já aumenta, né? Como que o senhor está enxergando isso hoje em dia? Então, o que eu acho difícil no leite é isso. A gente vende o leite e o dono de laticínios paga conforme a cara da gente, né? Um é um preço, outro é um preço. Fala qualidade, quantidade, mas sempre tem uns que recebem mais. E às vezes você não tem aquela união, eu falo produtor, eu não tenho união. Porque se a gente tivesse união, vendesse um grupo ali, venderia melhor. E, por exemplo, quando você está vendendo, o que você recebeu? Pela qualidade, pela quantidade? Às vezes ele até nem pode falar pra gente, que o dono do laticínio pede para não falar, sabe? Aí, eu com isso não estava satisfeito com isso, procurei o dono do laticínio e falei, eu quero fazer um contrato com você, CPEA. CPEA, qualidade, quantidade, do jeito que vê que fica bom para nós dois. Na época, o dono do laticínio não estava afim, muito interessado, não. Aí a gente teve proposta de outros 2 laticínios, que fazia, a gente pagava o CPEA, mais a qualidade e a quantidade do leite. Aí, para não perder o leite da gente, que hoje a gente tem um gado bom, um gado até puxado para um Gessolanda também, sabe? Que tem uma matéria gorda boa. É a gente que faz, a gente procura
ter capricho, fazer uma manutenção boa. A gente leva um técnico lá de 6 meses, faz a manutenção no ordenho, sabe? O leite tem qualidade. Aí eu falei, não posso perder o leite de vocês não. Aí fez isso com a gente, paga CPEA e mais qualidade. Que é o que ficou melhor, porque o leite, você sabe que oscila muito. Então agora estão atravessando uma crise muito ruim do leite, que esse leite importado aí tá derrubando os produtores. Tá. O que está ajudando a gente é que é familiar, né? Sim. Porque se a gente tivesse Pode empregado, apertar um pouco a despesa. pode que diminuir um pouquinho a renda, mas graças a Deus eu não tenho a queixar não. A fazenda vai indo bem, né? Mas a gente sente que os colegas produtores que tem que é tudo mão de obra, né, contratada, tanto para fazer a silagem como os retireiros e tudo, não tá fácil não. A mão de obra como um todo já está muito difícil, né? E hoje em dia, assim, igual o senhor falou, por ser familiar, o senhor pode dar uma apertada, uma estreitada. Na questão, quando é mão de obra terceirizada, né, o senhor não pode estar reduzindo essas despesas, né? O senhor falou muito bem aí na questão do apoio que o senhor tem, né? Nós da Rede do Campo prezamos muito a agricultura familiar. Então nós temos muito, hoje nós temos mais aproximadamente 70 mil clientes. E os clientes que nós focamos é médio e pequeno produtor. Qual que é a importância da Rede do Campo, né? Principalmente a Agropecuária Sonho Verde, o Paulo, né, que é um consultor lá da Agropecuária Sonho Verde, está dando suporte, está apoiando o senhor aí no dia a dia? A palavra é gratidão, porque a gente fala que é uma parceria que um não pode prejudicar o outro, mas a gente vê que a Rede do Campo, é o que você falou, a gente sente como família, né? Uhum. Através assim, que o Paulo é lá de Ritápolis, vizinho da gente é amigo há muitos anos, independente da loja, a gente já tinha uma amizade, tem, né? E o tratamento da Rede Campo, assim, não é puxar o saco, porque eles falam, tá puxando o saco, é cliente, mas não é. Em prazo, em preço, o jeito de tratar a gente é diferenciado. E isso aí deixa a gente muito, muito satisfeito, né? Porque a gente tem liberdade. Né? O Paulo falou, você tem liberdade para tudo. Certeza. Até a cotação, às vezes, a gente olha um preço, o outro tá mais barato. Você tem liberdade. A gente tem que conversar. Dá uma apertada no Paulo. Dá uma apertada, ver o que dá para fazer aí. Né? A gente precisa da orientação, fazer uma análise de solo. Tá sempre prestativo com a gente. Né? Uhum. Ô Hamilton, eu acho que tá interessante como a gente pergunta às vezes pro cliente, né? É entender também como o Agropecuária Sonho Verde, como a Rede do Campo Agropecuária Sonho Verde enxerga, né? Por exemplo, é um prazer muito grande, né, entrevistar um produtor que tem essa noção. Por exemplo, assim, hoje você entrevista muito produtores, vão falar, mas leite não pode. Não, leite tem que parar. E o senhor está mostrando pra gente que uma agricultura familiar, acreditar no sonho do senhor, isso faz que se torna realidade, né? Verdade. E queria que você falasse um pouco pra gente na questão de ter um cliente como o seu João Eudes. Para nós é uma grande honra, né? E assim, o São João é um exemplo de muitos clientes que a gente tem lá, né, São João? Especialmente ali na região de Ritápolis, ali com o Paulo, né? Mas em Carmópolis e a região, o que a gente preza é isso mesmo, porque a nossa empresa também é uma empresa familiar, né? A Sonho Verde surgiu disso, de uma parceria. O Antônio Guilherme, infelizmente, já falecido, é primo, né? Fez a sociedade com meu pai e hoje a esposa dele continua com a gente lá. A gente, com todas as dificuldades que tem, né? Mas a gente continua junto e ele um apoiando o outro. E graças a Deus estamos chegando aí os nossos 30 anos de vida. E a agricultura familiar hoje é o nosso principal cliente, né? A gente tem que prezar por eles e fazer de tudo para eles desenvolverem, né? Porque se eles se desenvolvem, a nossa empresa também desenvolve. Sim. Né? E é uma parceria mútua, é um ganho duplo. Então a gente ajuda o produtor rural a se desenvolver e a gente desenvolve também. E aí nos dá força para ir buscar tecnologia, né? Inovação, sementes melhores, produtos melhores. Isso é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Hoje, né, Sr. João, o senhor falou muito claro disso, a Rede do Campo, ela busca cada vez mais fazer o produtor ter um custo-benefício, né? Aumentar Exatamente. O custo-benefício. Trazendo novas tecnologias, nós temos parceiros aí que nos ajudam nisso, né? A fazer o produtor ser mais rentável, ter mais produtividade. Porque não é fácil, né? A gente sabe como que é difícil o dia a dia do produtor rural.
A Rede do Campo hoje, ela atua totalmente como as empresas são. Todas as lojas da Rede do Campo são familiares, elas preferem atuar no mercado da agricultura familiar. Hoje nós temos noção que 80% dos produtores a nível Brasil são produtores pequenos, então tem uma agricultura familiar muito grande, então a gente preocupa muito com isso. A Laura fez uma pergunta para o senhor desviou um pouquinho, a gente quer entender aqui. E esse futuro, como que vai? Eu quero deixar claro porque assim, o senhor me deixou como que a gente fala, toda vez que a gente vai fazer um programa desse quando a Rede do Campo On, a gente fica muito assim, nossa, a gente chega aqui como se já tivesse treinado porque já sabe como que vai ser. Já sai naturalmente, né? Mas é tão natural que toda vez que a gente chega aqui tem algo que faz a gente querer voltar mais, que é uma coisa nova. E o senhor deixou bem claro aqui, quando o senhor fala de agricultura familiar, o senhor falou muito bem, deixou bem claro a questão da sua mãe, né? Que ela, a matriarca da força que ela tinha, né? E deixou bem claro, quando a gente fala assim, nossa, tem a matriarca, mas e o pai? Aí o senhor falou assim, que o pai do senhor deu uma frase pro senhor que acho que mudou a vida do senhor, né? Da questão do sonho do senhor pelo exército, né? O senhor pode repetir essa frase novamente pra gente, por favor? A do sonho que o senhor fosse arrepender, como que é? É que se eu não fosse pro exército, no caso que eu fui tirar a opinião se eu iria ou não, teria um ano para me ficar lá e arrepender de ter ido. E se eu não fosse? Eu ia passar a vida inteira arrependido de não ter ido, né? Então, olha para você ver. Poderia ter ido e seria o meu sonho, né? Aí, o senhor fala muito de sonho. Conta pra gente os próximos sonhos. Minha esposa fala, você é um sonhador. Tá? Tem que ser, né? Eu falo que o homem tem que ter sonho, ilusão e garra, né? Você também tem que ter força para fazer o que sonha. Com certeza ninguém realiza todos os sonhos, mas se você... Eu brinco lá em casa, se eu tiver 1001 sonhos, se eu realizar um, já tá bom, né? E a gente vem cada ano mostrando isso, que é possível a gente sonhar e realizar, né? É verdade. A gente nem se perguntou para o futuro, o que a gente pretende. Isso. A gente pretende melhorar cada vez mais a genética do nosso gado, vender até genética, sabe? Porque a gente não vender só o leite, a gente já vende. Porque a gente tem um freestyle para 40 vacas. E todo ano a gente cuida bem as nossas bezerras, a gente fala bezerra e é bezerra mesmo. Com 10 meses, 11 meses, já está tudo entrando no cio, né? E não cabe tudo ali no freestyle. Então todo ano a gente já vende umas 10 vacas e já com um bom preço. E a gente já insemina, hoje é inseminação artificial. A gente quer cada vez mais melhorar essa genética para aumentar mais a média do leite. Melhorar também a produção da lavoura, né? Que eu comentei lá no início, que a minha área lá ela é pequena. Eu não tenho como aumentar muito mais. Quantos hectares que é para o senhor planta para hoje eu planto 18 hectares. 18 hectares. Tá? E assim, o Hamilton, não sei se você observou lá no dia, é 6 hectares numa parte, 5 no outra, 3 no outra, então fica tudo longe. O terreno não é um terreno assim muito consertado que você tem jeito de fazer uma lavoura grande. Muita gente fala, não, João, você com os meninos aí, você hoje pode aumentar esse leite seu, aumenta esse freestyle. Eu falo, mas eu estou pensando na boia do gado. Sim, claro. Eu quero aumentar ele sim, até porque tem pouco tempo que a gente fez o freestyle. A gente tá vendo que a hora que você tira uma vaca seca para ela entrar no pré-parto, a vaca tá dando uma baqueada. Ela não quer sair lá de dentro por causa do conforto que ela tem. Certo. Então a gente já vai ter que fazer um pré-parto, né, para melhorar. E melhorar essas coisas, ajustar isso na fazenda. O pré-parto, o criatório de bezerra, novilha, também a gente tem que melhorar, né? Por mais que elas estão emprenhando cedo, mas a gente está vendo que está judiando um pouquinho delas. Trata bem, mas o espaço delas ali não está legal. A gente tem que fazer, né, uma maternidade, né? Fazer isso direitinho. E aumentar essa produção, colher mais, né? Com a mesma área, melhorar a genética, vender uma melhor genética ainda, né? Sim. Não. E talvez a queijaria, que é o sonho, né? Se o senhor não falar da queijaria, daí ele vai ficar bravo. Muito bacana. E já que a gente tá falando de leite, eu vou pedir pro Milton tá falando pra gente da nossa marca própria, Campo Lark Ordenha. Pessoal, nós temos aí a nossa marca própria da Rede do Campo Lark Ordenha, né? Com tudo que o produtor rural precisa para o tratamento da ordenha aí, viu? Preços bons, estamos lá para entregar resultado pro produtor. Não é isso, Éder?
Sim, e agradecimento também, né, ao nosso parceiro estratégico, a Tec Agro, que é produtora de filmes e lonas, né, para silagem de alta tecnologia, né. Sr. João, queremos muito agradecer, tá? Obrigado mesmo. É um orgulho, é um orgulho pra gente, tá? Ter clientes como o senhor, ter produtores como o senhor, ter pai como o senhor, ter marido como o senhor, né? Pra tudo, como o senhor deixou bem claro aqui, quando a gente fala de família, o senhor deixou bem claro a história né, da sua família, o quanto vocês trabalham e mostrando que é sim capaz de ter produtividade, ter rentabilidade com a agricultura familiar, né? Vocês estão de parabéns. Quero que o senhor leve para lá o abraço, né? O agradecimento à sua esposa, aos seus filhos, né? As noras, né? Tem que falar das noras, né? A Daiane já tá casando também ou não? Já casou, já casou. Deu a netinha, olha, Beatriz. Então, pro genro aí, né? E pro netinho, pra Beatriz. Parabéns mesmo e muito obrigado. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, falar alguma coisa para os produtores da Rede do Campo, fica à vontade. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né, o convite, peço desculpa, né, que a gente é meio pego de surpresa, né, primeira vez que a gente participa assim. Só você saiu super bem, você saiu super bem, pode ficar tranquilo. Desculpa, agradecer, né, e se tiver de dar o conselho, a gente não dá conselho a ninguém, mas por mim eu falo assim que se é um pai de família, se tem um filho, tem um sucessor, que ele apoie esse sucessor, né? Porque nessa parte eu agradeço meu pai. A gente são 6 irmãos. Quando ele viu que a gente estava todos voltando ali para a roça, que estava gostando, ele foi e dividiu a fazenda. Entregou uma parte para cada um, né? Se meu pai não faz isso... engraçado que ontem à noite... Hoje ele está meio perrengue, meu pai, sabe? Um abraço para ele lá. Mas qual que é o nome dele? Antônio Domingos. São Antônio Domingos. Um abraço para Antônio Domingos. Aí a gente tá fazendo um pilates, que a idade vai chegando, né? Aí começa na idade do condor, dor aqui, dor ali, né? Eu e a esposa começamos, né? A fazer um pilates, aí fui lá ver ele de noite e comentei isso com ele, né? Eu falei, pai, a gente tem muito que agradecer ao senhor, porque o senhor não libera a fazenda pra gente trabalhar, que era um direito do senhor, alugar lá, tirar a renda de lá e não doar pra gente. Sim. Talvez hoje eu era empregado de alguém, um retireiro de alguém, eu, meus irmãos, né? Sim. E como meu pai já deu esse exemplo, eu também já trouxe meus filhos para a fazenda, e não pensando que eu sou o patrão, que eu sou o dono. Hoje lá eu trato como se a gente fosse sócio mesmo, né? E de vez em quando, assim, como a gente é pai e filho, você sabe como é que é. Muitas coisas podem tomar uma decisão e eles primeiro vêm me perguntar, falam, não, vocês mesmos olham o que tem que fazer, aí vocês decidem, não precisam perguntar tudo não, né? Até mesmo para eles crescer e já ter visão das coisas, né? Sim. E o produtor que tiver uma família, que ele apoia a família. Pode ser homem, pode ser mulher. Eu tenho o meu irmão caçula e tem 2 filhas. Uma estudou, estava em São Tiago, trabalhava na cidade lá, e não acertou muito com o serviço, não. Voltou para a fazenda, está lá ajudando ele. Está essa semana em São Tiago já fazendo um curso, vai fazer o curso de disseminação. Olha. Quer dizer, é mulher. A outra mais nova dirige trator muito bem, né? Olha. Então, eu acho que se a família unir, ela cresce. Né? Isso a gente vê exemplos em grandes empresas, né? Não é só no produtor rural, não. Quando é familiar, né? Lógico que de vez em quando tem alguma opinião diferente, alguma divergência, mas tem que sentar, fazer reunião, conversar, né? Tem que dialogar. Né? E dá certo. Né? Muito obrigado. De nada. Queria convidar o pessoal para seguir o nosso canal, Rede do Campo Oficial, as nossas redes sociais também. Agora a gente tem episódio a cada 15 dias, então já ativa o sininho para não perder nenhum. Obrigada.